Na minha pós-graduação em neurociência, eu conheci um brilhante professor, o neurocientista Antoine Bechara. O Antoine Bechara, ele faz uma relação muito legal. Ele entende que o nosso cérebro tem duas partes muito importantes. Nós temos o sistema reflexivo, que fica basicamente no nosso córtex pré-frontal. Córtex vem de casca. Nós temos um córtex pré-frontal, um neocórtex, que nos diferencia dos animais. Esse córtex é um cérebro interpretativo, ou seja, nós somos os únicos animais capazes de dar significados, de nominalizar linguisticamente as coisas, através do nosso córtex pré-frontal, que é basicamente responsável pela nossa razão, pela nossa criticidade e pela nossa motricidade. E nós temos uma outra parte no interior do nosso cérebro, onde está o cérebro impulsivo, ou seja, o nosso sistema mesolímbico. Então, repetindo, temos um sistema reflexivo que vem de reflexão no nosso córtex pré-frontal, onde a razão é predominante, e temos um cérebro impulsivo, que está no mesolímbico, que é um cérebro mais impulsivo, mais emocional. Quem ganha essa guerra, hein? Quantas vezes você está entre uma e outra? Como essa barra de chocolate ou não como? É como se a minha mente se dividisse em duas. Uma parte da minha mente quer muito a barra de chocolate. Está sedenta pela barra de chocolate. E outra parte da minha mente fala, não como isso agora não. O que vai ser de você amanhã? O que vai ser de você não cabendo nesse vestido semana que vem? Você aí, já teve dividido? Já teve aí entre a cruz e a espada? Já esteve aí entre o sistema reflexivo e o impulsivo? Digite aí, eu quero saber a sua opinião. E sabe quem ganha nessa história geralmente? O sistema impulsivo. Nós não somos seres racionais, não. Nós somos muito mais emocionais. Se nós fôssemos racionais, iríamos numa palestra de finanças e onde a pessoa que ensina sobre finanças fala o seguinte: para você prosperar, basta que você gaste menos do que você ganha. Tá, mas isso eu já sabia. Isso faz sentido para você? Aí o nutricionista te fala, para você emagrecer, você precisa gastar mais calorias, não é? Para você emagrecer. Mas você sabe que precisa gastar mais calorias. Você precisa saber como fazer isso. Mas por que você não consegue, muitas vezes? Sendo que você sabe que o seu déficit calórico deve estar realmente no ponto exato. Porque isso não é matemático. Porque você come quando você está emocionado, emocionada, nervoso, ansioso. Ok? Você também compra quando está muito motivado a comprar alguma coisa. A compra é emocional e nem sempre racional. Funciona muito bem em algumas pessoas, outras não. Lá no nosso sistema límbico, tem uma área do nosso cérebro chamada ATV, área tegmental ventral. E nessa área tegmental ventral, tem uma partezinha lá chamada núcleo accumbens. Núcleo accumbens é uma parte lá no centro do cérebro que libera um neurotransmissor muito famoso chamado dopamina. A dopamina é o grande neurotransmissor do prazer, é a grande moeda de troca. É por ela que a gente busca um prazer, é por ela que a gente faz coisas que a nossa razão condena. Então, eu vou pedir para o Francisco colocar aí na tela uma imagem do nosso cérebro, mostrando aí os lobos cerebrais, para que você tenha aí um embasamento neurocientífico, e aí eu vou correlacionar com o ciclo do hábito. Olha só, você está vendo ali dois lobos muito importantes. Ali embaixo, o lobo frontal, muito responsável por agir, não é? Você tem ali na frente, no topo da sua cabeça, esse lobo frontal. Você tem ali no centro do seu cérebro o lobo límbico, que é o lobo do sentir. Eu não vou falar do visualizar, que seria o occipital, lá na parte inferior do seu cérebro, perto do osso occipital, porque não é o motivo do nosso estudo aqui. Mas vamos lá. Lobo frontal, razão. Lobo límbico, sentir. Todo hábito começa conscientemente e se torna inconscientemente. Ele começa lá no seu lobo frontal, você repete ele várias vezes, ele vai para o sistema límbico, você sente ele e se torna um hábito automático. Ok? Lucas, posso chamar então de mente consciente, mente inconsciente?
Metaforicamente a gente pode falar, ok? Metaforicamente a gente pode falar. Não tem uma parte do seu cérebro que se chama inconsciente ou subconsciente, mas a gente dá essa nomenclatura como uma grande metáfora para fazer alusão a uma parte física do cérebro. Lembrando que o nosso cérebro é uma estrutura física, é como se fosse o hardware e a mente, o software. A mente é a programação, o cérebro é a parte física. Repita, Lucas, repito. O cérebro é a parte física, é o hardware. A mente são as programações, crenças, hábitos, predominantemente o seu sistema de crenças, ok? Lucas, como é que eu desautomatizo um hábito negativo, então? Bom, se para automatizar ele você levou do lobo frontal para o límbico, para desautomatizar você vai ter que trazer do límbico para o frontal. Como que eu faço isso? Tomando consciência do que é inconsciente. Porque se é inconsciente, quer dizer que é automático, quer dizer que você não faz conta daquilo, quer dizer que você não racionaliza sobre aquilo. E como eu disse mais cedo, o simples fato de observar, de refletir, como eu disse aqui, sistema reflexivo, o simples fato de refletir sobre o que é inconsciente já é tornar aquilo consciente. Ok?